Saravá, meu irmão, saravá, minha irmã. Meu nome é Thiago e hoje estou aqui para falar um pouquinho da história da Umbanda para vocês. Não estou aqui para falar o que é certo, o que é errado. Ainda estou aprendendo muito, né? Porém, eu gostaria de desmistificar algumas coisas, alguns preconceitos que as pessoas têm quando se ouve falar da Umbanda. Então, primeiramente, a Umbanda é uma religião monoteísta, assim como o kardecismo, o catolicismo, o cristianismo, entre outras, que acredita em um único Deus. Então, nós temos Deus, né, como criador de tudo. Nós temos Jesus, né? E em 1908, Zélio Fernandino de Moraes ele criou a Umbanda, que se baseia em três conceitos fundamentais, que é a luz, a caridade e o amor. E a palavra Umbanda tem um significado muito lindo, que é a arte de curar, que ela vem do vocabulário quimbundo de Angola. Muito lindo o significado, né? Então, no final de 1908, Zélio, com 17 anos de idade, ele começou a sofrer alguns ataques espirituais e sua família, né, natural do bairro da Neves de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, não tinha conhecimento de nada e resolveu levá-lo então até um médico, que o mesmo sem conhecimento disse que poderia ser algo do demônio. Passando-se um tempo, então, Zélio foi examinado pelo seu tio e o mesmo disse que poderia ser algo do espiritismo e deu a ideia de levá-lo, então, na Federação Espírita de Niterói, presidida por José de Souza. Então, no dia 15 de novembro, né, Zélio foi convidado a participar da primeira sessão espírita e, tomando seu lugar à mesa, ele foi tomado pela força de um espírito e o mesmo disse: aqui está faltando uma flor. Então ele foi até o jardim, pegou uma flor e colocou na mesa. Isso causou um tremendo tumulto ali com os presentes. E depois de restabelecido, né, toda a sessão, manifestaram-se então nos médiuns kardecistas espíritos de escravos e de índios. E com isso, né, o representante, ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele tratou-os com aspereza e pedia para que se retirassem. E isso causou um tremendo alvoroço ali, né? Então o espírito novamente desceu em Zélio e perguntou por que repelem a presença desses espíritos. Só porque eles são de origem negras, de origens sociais e de cor diferente da de vocês, né? E após um acalorado diálogo, né, os responsáveis eles tentavam doutrinar e afastar os espíritos, né? Então, um médico vem e pergunta, né, para o espírito que estava incorporado em Zélio, por que o irmão fala desses termos, né? Por que ele fala deste modo, se estou vendo que me dirijo com um jesuíta, com uma veste branca, que reflete uma luz? E também perguntou qual que era o nome do espírito. Então ele disse: se querem um nome, eu sou o caboclo Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados, né? O que você vê em mim são restos de uma passagem anterior, onde eu fui um padre, chamado Gabriel Malagrida. Ele é acusado de bruxaria no caso. Ele foi sacrificado na Inquisição de Lisboa, numa fogueira, no ano de 1761. Mas na última passagem dele pela terra, ele foi um caboclo, dado a graça por Deus, né? Onde ele era um caboclo brasileiro. E no mesmo dia, na mesma hora ali, ele anunciou também que a missão do astral dele era trazer, né, uma nova religião. E ali ele disse: se julgam atrasados os espíritos de pretos e de índios, devo dizer que amanhã, 16 de novembro, estarei na casa do meu cavalo, do meu aparelho, que era o Zélio, né? Na Umbanda usamos o termo cavalo ou aparelho, né, para o médium que está incorporado ali, né? Os espíritos dão esse nome para os médiuns, né? Às 20 horas, para dar início a um culto, que os irmãos poderão trazer suas mensagens e, se assim, né, cumprir missão que ele tem do plano espiritual, que será confiada a eles. Será uma religião que falará aos humildes, galera, aos humildes. Então, não tem preconceito na Umbanda. Na Umbanda, todos podem participar, né? Simbolizando igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados, né? O médium retrucou também, né, sobre o caboclo: julga o irmão que alguém irá assistir o seu culto? E o caboclo então respondeu: cada colina de Niterói atuará por porta-voz, né, anunciando o culto que amanhã iniciarei. E ele também disse: Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador, né, universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornariam iguais na morte, né? Mas você, homem preconceituoso, não contente em estabelecer diferenças entre nós, né, entre os vivos, procuram levar as mesmas diferenças até além da barreira da morte. Porque não podem ouvir o que temos a dizer, né? Nossa importante mensagem para vocês aqui na Terra. Então, no dia seguinte, na casa de Zélio, ao se aproximar das 20 horas, já estavam todos lá, pessoal do espiritismo, né,
da Federação Espírita, os familiares e os amigos de Zélion também, para ouvir o que havia a dizer o caboclo, né? Então, às 20 horas, manifestou-se novamente o caboclo Sete Encruzilhadas, que declarou que naquele momento iniciava um novo culto, em que os espíritos de velhos africanos que haviam servido como escravos desencarnados não encontravam, né, o campo de atuação que eles poderiam ter nos remanescentes aí das seitas negras. E os índios nativos da nossa terra poderiam trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. E a prática da caridade, no sentido de amor fraterno, seria a característica principal que teria como base o Evangelho de Jesus. O caboclo, então, para finalizar, estabeleceu as normas que processaria, né, o culto. Sessões que seriam chamadas de período de trabalho espiritual, das 20 horas às 22. Os participantes estariam uniformizados de branco e o atendimento seria gratuito. Deu também o nome de movimento religioso que se iniciava, Umbanda, manifestação do Espírito para a caridade. Bom, pessoal, essa é a história. Tem muita coisa ainda que dá para se dizer, mas ficaria um vídeo muito mais longo. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda estou aprendendo muito, né? A gente aprende todo dia com a religião. Independente qual seja, você aprende um pouquinho mais cada dia. Então, se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se eu souber, é claro, eu vou responder. Mas espero que vocês tenham gostado. Que esse vídeo possa chegar até você, trazer luz para você, que ele possa abrir um pouquinho a mente de quem não é umbandista, que não é espírita, né? E que possa entender a beleza da Umbanda, a importância que a Umbanda tem para a caridade. Se inscreva no canal, deixe seu like e axé.